quando eu aprendi lá atrás, eu foquei muito naquilo que ao longo dos anos eu acabei esquecendo. E o que é isso? Palavras concretas. Então, as primeiras palavras, né, que a gente tem que aprender, elas têm que ser palavras concretas. O que são palavras concretas? Aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar. É o que eu falo lá. Você focar no vocabulário da casa. Mesa, cadeira, geladeira, que são coisas que fazem parte do seu universo aí e são palavras concretas. E eu já falei anteriormente que para você fluir em um idioma, principalmente inglês, você precisa de dois pilares. O pilar do vocabulário, porque você tem palavras para se expressar, e a pronúncia, porque você precisa pronunciar as palavras corretamente. Porque se você não conseguir pronunciar essas palavras corretamente, você também não vai ser entendido. Eu brinco bastante que isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que está falando corretamente, quando na verdade a gente está falando errado. E eu falo assim, como que a pessoa não me entende? Eu também falava assim, quando eu cheguei na Austrália, eu falava umas palavras e as pessoas não me entendiam. Eu falei, mas eu estou falando certo. Eu falava castle e as pessoas não me entendem quando eu falo castle. Mas não é castle, é castle. Ok? Whistle, de assobio. Eu falava whistle. Não, whistle, assobio. Entendeu? A minha esposa não é brasileira. Ela fala português como segunda língua. Ela às vezes falava umas coisas que eu não entendia. Por exemplo, uma vez ela falou bacteria. O que é bacteria? Bactéria. Ah, tá. Cola de perola. Cola de perola? Colar de pérolas. Então a pronúncia ela também é muito importante. Só para deixar claro para você o que significa ser fluente em inglês. O que você precisa para fluir em inglês. Então você precisa de pronúncia e vocabulário. Você tem que trabalhar essas duas partes. Gramática é importante? Sim, gramática é importante para você fluir. Você consegue entender com profundidade aí a diferença entre uma pessoa que foi alfabetizada, falando português, de uma pessoa que não foi alfabetizada. Você consegue entender uma pessoa que tem uma dicção melhor, que ela frequentou a escola, aprendeu, estudou português, de alguém que não. Então, a gramática é importante? É importante. Mas lembra das 4 áreas lá, das quatro ordens para aprender um idioma? Primeiro você ouve, depois você fala, aí você então aprende a ler e a escrever. Como nós somos adultos, a gente foca em tudo. Porém, a ordem correta é essa. E como que você ganha vocabulário nessa jornada? Ouvindo bastante, né? Ouvindo bastante e vivenciando o vocabulário em si. Então, o que eu queria deixar para você aqui, para você anotar no seu caderninho, que é muito importante, as primeiras palavras que você vai focar para você aprender, isso não tem nada a ver com estudo, isso tem a ver com vivência, tá? Você vai vivenciar as palavras, vai vivenciar o vocabulário, tá? Para não ficar uma coisa maçante, e sim ficar uma coisa bacana e automática. Vai acontecer isso de forma automática. É o que eu sempre falo. Para você aprender palavras, a gente está falando de memória. E para memorizar, você precisa de ação, né? Então, por exemplo, hoje você não precisa lembrar que tem que falar a porta e não o porta. O carro e não a carro. Já virou algo automático. E isso é o que a gente quer que aconteça no inglês. Então, palavras concretas é a primeira coisa que você vai fazer até que isso se torne um hábito para você. Então, acordou de manhã, no seu quarto já tem um monte de palavras. Você não vai ver palavras, você vai ver as imagens. Então, acordou, é mesa, é mala, é iluminação, é cadeira, enfim, tudo isso faz parte do seu universo, você vai ver todos os dias, vão ser as primeiras palavras que vão entrar no seu vocabulário. E se você contar, pode contar em português, quantas palavras tem só dentro da sua casa, você vai se surpreender, tem centenas de palavras. E se você for um acumulador de coisas, como a minha esposa, vai ter mais ainda, né? Muito mais coisas. Então, essas palavras são as primeiras palavras que você vai memorizar de forma mais fácil, porque você vai estar vendo elas todos os dias. Então, essas são as palavras que você vai ter que memorizar. E aí, lembra do caderno de vocabulário? Né? Quem é aluno já sabe. Caderninho de vocabulário. Anota. Todos os dias você vai ver aquela palavra, anota. Você pode até fazer uma coisa do dia, tipo 21 dias. Eu vou anotar as mesmas palavras 21 dias. Vou pegar meu caderno, dia 1, acordei, anoto. Dia 2, anoto. Escrevo. Eu não sei como é que eu falo mesa em inglês. Vai lá no Google. Vê como é que escreve mesa. Aí você vai escrever como é que se pronuncia essa palavra. Então primeiro você vai ouvir. Aperta lá, assim como eu já ensinei. Escuta, tenta repetir. Palavra memorizada. Então,
Palavras concretas, então a primeira dica que eu dou para você ganhar vocabulário é focar em palavras concretas. Então começa com as palavras que estão aí no seu universo, na sua casa, depois no seu escritório, ou enfim, em outros lugares. No shopping center você pode estar ali olhando o que está acontecendo, né, no movimento, anotar vocabulário de loja, vocabulário de... Sim, se você não souber, vai no Google. Como é que eu falo pessoas em inglês? Como é que eu falo loja em inglês? Como é que eu falo roupa em inglês? E aí você vai anotando. Isso vai virar o quê? Uma terapia para você e você vai aprender mais rápido, tá? É o que eu sempre falo. Gente, não fique só limitado ao meu curso. Não fique só limitado às minhas aulas. Também não fique só limitado à teoria de inglês, a estudo. Não fique limitado. Já falei, idioma é vivência. Você tem que vivenciar, você tem que colocar na prática, né? Você tem que fazer o input, aprender e colocar o conhecimento na prática, fazer o output. Depois das palavras concretas, nós temos palavras abstratas. E quais são as palavras abstratas? Aquelas que você não consegue ver. Por exemplo, emoção, felicidade, alegria, tristeza, enfim, dedicação. Você não consegue ver a dedicação, você consegue sentir a dedicação, você consegue perceber a dedicação, mas você não consegue ver, tampouco tocar essas palavras. E como que você, então, memoriza ela? Como que vocês ganham vocabulário com palavras abstratas? Com história. Quem está no meu curso do zero, né, o curso completo do zero, sabe que eu foco muito em histórias, em passagens. Né? Por quê? Porque você começa a atrelar as histórias, aquelas informações, aquele enredo, e você consegue imaginar aquele enredo lá. E isso faz com que você memorize também palavras abstratas. Tá? Porque aí quando você escutar aquela palavra, você consegue mentalizar o quê? A situação que aquela palavra faz parte, né? E aí você começa a fazer o quê? Ligações, né? Tudo é sinapse, tudo é ligação. E aí você faz a ligação com o que você está aprendendo. Então, histórias são muito importantes. Então, como é que você faz isso? Você pode pegar essas palavras que você já aprendeu na palavra concreta e você pode fazer histórias com elas. E no início, você pode misturar com português. Por exemplo, eu acordei de manhã, fui e peguei minha toothbrush. Escova de dente é físico, você consegue ver. Toothbrush. Aí eu escovei os dentes. Aí depois eu fui e peguei meu leite. Aí eu peguei the milk box, ok? Então, the milk package. Então você pode ir misturando esses vocabulários. Pode ir misturando com português e aos poucos falar assim, tá, mas como é que eu falo acordar em inglês? To wake up, ok? And then... Ok, então, aí você aprendeu o que é then, e aí você vai construindo ali aos poucos o seu vocabulário abstrato, né, com aquelas palavras concretas que você aprendeu, e você vai colocando, vai adicionando, e você pode fazer a mesma coisa. Então, eu vou montar um enredo sobre a minha primeira rotina, da minha primeira hora, quando eu acordo. Faz isso. Então, o que você tem de palavra concreta? Então, escova de dente, pasta de dente, temos o leite, temos o pão, temos geladeira, temos mesa, cadeira, enfim. E aí você monta um enredo, coloca só essas palavras em inglês, tá? E o enredo você escreve em português. Aí depois, aos poucos, você vai mudando como um quebra-cabeça, como um puzzle. Tira português, coloca em inglês e vai montando. Então, todo dia você vai escrevendo um pouquinho, fazendo aquele a sua composition, o seu writing, vai praticar o seu writing, vai buscar novos vocabulários e, consequentemente, aí você vai montando, né, e vai adquirindo vocabulário, porque ao passo que você faz isso, você vai aguçando a sua memorização. E aí, a quarta, repetição. Eu já estava falando sobre isso, né? Repetição. Eu tô aqui no Japão e é engraçado como todos os dias eu escuto as mesmas palavras. Eu listei aqui as palavras que eu mais escuto, que eu escuto todos os dias. Algumas que eu listei. Arigato, obrigado, sayonara, tchau, tchau, gomenasai, desculpa, itekimasu, quando você sai de casa você fala itekimasu, e quando você está saindo a pessoa fala para você iterashai, que não tem isso, tipo tchau, tchau, em japonês não tem em português. Okarinasai é quando você chega, bem-vindo. Aí tem tabetai, que é do verbo tabemasu, que é comer. Então, quero comer, nomimasu, quero beber, nemasu, quero dormir, né? Netai, quero dormir, nemasu é o verbo dormir. Iranai desu, não quero. Honto, verdade. Oishi, gostoso. Sumimasen é uma outra forma de falar desculpa.
Yamenasai. Minha esposa fala toda hora para minhas crianças, para, Yamenasai. Então, essas palavras, só algumas que eu listei aqui, todos os dias as mesmas palavras, sem tirar e nem pôr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 palavras, as mesmas 13 palavras todos os dias. Então, se repete, não muda. É muito louco isso. É muito louco. E aí, o que eu falei lá, quem viu meu stories, falei, é uma maldição do conhecimento. Você esquece isso. E você acha que isso é uma coisa tão banal que só você sabe disso. E às vezes você sabe disso, é uma coisa inconsciente, você não dá importância. Tem que compartilhar isso com o pessoal. Tem que compartilhar, isso é muito louco. Então, isso está acelerando meu aprendizado no japonês. Eu estou aqui no Japão, estou imerso no idioma? Eu estou imerso no idioma. Mas, dá para fazer isso mesmo não estando num país onde aquele idioma é falado, o idioma que você está estudando. Dá para fazer, entendeu? Dá para fazer. É só tomar nota, é anotar. Comece a anotar as palavras que você fala em português todos os dias. Todos os dias. Você vai ver. Caramba, é verdade, eu falei essa palavra. E depois você vê todas essas palavras em inglês. Você vai acelerar o seu ganho de vocabulário, vai acelerar. Beleza? Então, só para finalizar, a última parte que eu quero que você pegue é associação. O que é associação? O nosso cérebro, ele sempre está tentando achar atalhos para economizar energia. É por isso que tem coisas que você faz no automático, que chama-se hábito. Tá? O hábito ele existe para fazer com que o nosso cérebro economize energia. Tá? Então, tudo que você faz repetidas vezes, principalmente por 21 dias, se torna hábito. E isso acontece para você economizar energia. Então você imagina nós temos milhares de pensamentos super rápidos todos os dias. Imagine se a gente tivesse que controlar todos esses pensamentos. A gente ia ter uma overdose. Nosso cérebro ia... É igual você abrir vários programas no seu computador num dia quente. Imagina. O meu apaga. O seu cérebro apaga. Você não aguenta. Então é por isso que o nosso cérebro sempre está achando um jeitinho de você economizar energia. É por isso que às vezes você tem aquela preguiça, não tem vontade de fazer aquela coisa. É por isso que você procrastina, porque seu cérebro está ali, economiza energia. Entendeu? Para você ter energia ao longo do dia. Então o seu computador, que é o seu cérebro, ele está sempre buscando atalhos para você economizar energia. Tá? Então, como que você pode fazer para memorizar palavras, para ganhar vocabulário, usando isso a seu favor? O seu cérebro, ele sempre vai tentar achar algo que ele já conheça. Isso aqui que ele está fazendo é parecido com aquilo que eu já faço há muito tempo e que eu já faço com os pés no peito, de boa. Entendeu? O seu cérebro vai pensar assim, de boa, já faço tranquilamente, tranquilo, de olhos fechados, seu cérebro fala. Então vou pegar isso aqui e vou comparar com isso daqui. Então, traduzindo o que eu quero dizer. Imagina que você chega numa festa e você é apresentado para várias pessoas. Você escuta o nome de várias pessoas. Depois que a última pessoa parou de falar para você o nome dela, terminou de falar o nome dela, você já não lembra o nome da primeira. Foi muito rápido. E o seu cérebro, tipo assim, isso aqui eu acho que nem é importante, ele tá escutando, tá? Seu cérebro filtra, não, sai, isso aqui é... Não. Para economizar energia, ele sempre tá fazendo assim, não, isso aqui pode, isso aqui não. Então, quando você pega, por exemplo, a pessoa chama-se Mário. E aí você pega, eu conheço o Mário, e você coloca aquela pessoa, e você, na sua mente, tá? Você pega metade do rosto daquela pessoa e coloca metade do rosto do Mário que você conhece, pronto. Não esquece mais o nome daquela pessoa. Toda hora que você olhar, é o Mário. É a Maria. Tal. Então, a associação. Então, você vai pegar as palavras e vai associar com outras palavras que você conhece. Ao passo que você vai ganhando vocabulário, né? Você vai ver essas palavras que são semelhantes, ou elas têm elas são semelhantes ortograficamente, e aí fica mais fácil, e você dá uma mudada, a gente vai falar sobre isso em outra live. Ou você pega uma outra palavra que elas são diferentes, ortograficamente falando, mas elas têm significados semelhantes, tá? Significados semelhantes. E aí fica mais fácil de você memorizar. Então você faz isso, você pega uma palavra que você conhece e tenta ver uma outra palavra que é parecida com aquela, ou que ela leva para um mesmo significado semelhante, para você fazer essa associação. Então, a associação é uma outra forma de dar ao seu cérebro um caminho mais rápido para que ele memorize as palavras que você precisa. E ao fazer esse exercício, né, de pegar palavras semelhantes ou que tenham significados ou que possam ser inseridos em citações semelhantes, o seu cérebro vai memorizar mais rápido.
ok?